Bezerra Hashem. Nós voltamos ao nosso estudo do Sefer Reason Above All. E o Rabino Drazen, que inclusive recebi a notícia de que tem mais um livro dele que vai ser publicado, acho que no próximo mês. Um livro interessante, pelo que eu vi na resenha. É muito parecido com um projeto que fizeram aqui no Brasil, que ficou mais ou menos, tal, que é um tal de livro do judaico dos porquês. E eu disse mais ou menos porque o livro, evidentemente, ele só mostra uma única perspectiva dos problemas ou das perguntas que as pessoas pudessem ter do judaísmo, como se o judaísmo fosse um monobloco e um monopólio de uma única vertente judaica. E aí o livro todo ficou bastante famoso porque ele dá só essa visão, a visão da ortodoxia sobre as perguntas que poderiam ser feitas, né? E você acha legal quando você não sabe nada de judaísmo. Aí você fica muito satisfeito. Inclusive, a pessoa lê o livro com a impressão de que agora ela sabe tudo sobre a coisa. Todos os porquês foram respondidos. E aí o Drazen, ele está fazendo um agora que é um pouquinho diferente daquele. Ele só trata das questões não compreendidas. E eu gostei muito disso, é a cara dele fazer isso, né? Então o novo livro do Drazen são as 100 questões que não são compreendidas sobre o judaísmo. E aí, bom, não é o meu tipo de literatura, para falar a verdade. Eu não gosto muito de livros de curiosidades. Porque, para mim, eles são, na maioria, superficiais. E eu sou já acostumado a ir a fundo nas questões. Mas eu entendo que tem muita gente que precisa desse tipo de orientação, até porque não vai fazer o que nós fazemos aqui, por exemplo, né? Se unir a um grupo de estudos e continuar nesse grupo de estudos a despeito de tudo. Não tem essa garra ou mesmo esse interesse, enfim, cada um com o seu cada um. Então o livro com certeza vai ajudar muita gente, né? Porque ele fez da carreira dele propagar o entendimento do racionalismo da maneira adequada, né? E ele é muito competente nisso, claro, só vai saber disso quem lê os livros dele mesmo. Então, agora nesse capítulo, eu trouxe esse tema à tona porque esse capítulo lida com uma questão que acaba tocando nisso de assuntos do judaísmo que não são devidamente compreendidos. No nosso caso, em geral, é por causa de influência de outras religiões, né? No entendimento de tudo. Então esse capítulo tem esse título, né? Mais um título assim comprido, que é só para chamar atenção, né? Então, um juiz judeu deve julgar casos judaicos de acordo com a lei da Torá? A pergunta, obviamente, para qualquer pessoa com bom senso, né, é uma provocação, né, a pergunta. Porque a pessoa pensaria, claro que sim, né? Pois é, mais ou menos. O claro que sim já vem da visão maculada que será apontada nesse capítulo. E aí nos levará a algumas reflexões interessantes. Então, nós vimos no capítulo anterior que existem abordagens abrangentes sobre o relacionamento entre o ser humano divino e a lei divina. Um é o teocêntrico, concentrando-se em imaginar que todos os pensamentos e atividades da pessoa teriam uma ligação mística, mágica, portanto, com a divindade. Literalmente falando, conexão com a divindade seria impossível, nos lembra o Drazen, né? Se o divino for para ser considerado o incorpóreo. Então, como que religiões
dentro do judaísmo, o misticismo. E fora do judaísmo, as outras religiões que não têm essa tradição mais racionalista. Como eles resolvem a questão da relação do ser humano com o divino? Não dá para dizer que o ser humano teria um acesso, né? Fica meio forçado demais. Embora algumas religiões façam isso. Então, no geral, se diz que o divino é que é corpóreo. E aí, portanto, o contato é possível. Deus tem um corpo, ele pode, inclusive, ele tem poderes mágicos tão inacreditáveis que ele pode até virar uma pessoa e vir na sua casa. Tipo, nada impede. E sendo assim, sendo ele um alguém, né? Uma pessoa que mora em algum lugar, que acorda todo dia para fazer suas coisas, então aí sim, aí você tem que como ter contato, e aí a distância entre você e ele seria só uma questão de você saber quais são as mandingas mágicas necessárias para fazer as conexões. Só uma questão, uma limitação, digamos assim, superficial, né? Se você não teve nenhum contato é porque você não faz parte do grupo adequado, ou você não está dando dinheiro para a turma certa, né? Só isso. Mas se você considera o divino incorpóreo, de fato, quer dizer, não só da boca para fora, porque viu escrito no livro, mas realmente considerou e pensou a respeito disso, e percebeu que a incorporalidade é uma condição sine qua non para se quer se pensar sobre a questão, aí não tem como, né? A ideia de conexão não funciona. Não tem como ter conexão com uma coisa que não é composta. Isso não funciona. Você tem que usar essa expressão só no sentido poético mesmo, só no sentido semântico, né? Não dá para realmente literalizar o negócio sem profanar o conceito do divino. Então, a pessoa que tem um sentimento, né, que eles estão, de alguma forma, se comunicando com o divino, podem acreditar e sentir que suas ações representam aquilo que o divino deseja. Porque, em geral, quem presta culto para o próprio ego considera que os próprios pensamentos são do divino. Porque, como toda idolatria é egolatria, a pessoa que presta culto para o Deus que ela imagina na cabeça, na verdade está prestando culto para si mesma, para o fruto da própria imaginação. E o resultado inevitável disso é que Deus vai sempre concordar com você. Curioso isso, curioso, né? Errados estão os outros, mas eu, curiosamente, estou sempre certo. Que incrível. Por que será, né? Um grande mistério do universo, como nós já comentamos em outras oportunidades, né? A pessoa vai viver com esse mistério na cabeça. Muito estranho, né? O que eu acho está sempre certo. Deus me diz que está sempre certo. Mas o que os outros pensam, eles não acertam uma. Por que será? Então a pessoa não entende que este, aspas, Deus, que sempre aprova o que ela acha, que sempre gosta do que ela pensa, é ela mesma. É por isso que sempre concorda com o que ela fala, né? Ela presta culto para o fruto da própria imaginação e não se deu conta disso. Então, é natural que a pessoa ache que tudo que ela faz representa o que o divino deseja mesmo. Ela projeta o divino no próprio ego. E aí ela vai achar que está se comunicando com essa suposta, ela vai alegar ter essa suposta conexão aí. Só que o Drazen nos lembra, ela vai até aí, né? O divino tem a ver com o ego dela. Não tem nada assim de concreto no mundo acontecendo mesmo. Tudo funciona dentro da imaginação da própria pessoa. Essa é a primeira abordagem, a abordagem teocêntrica. Como o Silvio complementou, a pessoa passa a ser o arauto de Deus. Exatamente. Ela é que diz o que Deus quer, não quer, quais são os gostos de Deus, né? E aí fica muito esquisito, né? Porque aí a pessoa acaba descobrindo que Deus tem umas ocupações, assim,
que tipo não é digno do Deus, né? Ele começa a ficar preocupado com a roupa das pessoas. Como que as pessoas têm vida íntima. Tipo, de repente, Deus se interessa em fofoca. Né? A pessoa começa a descrever Deus de uma maneira tal que parece que Deus não tem o que fazer mesmo. Né? Ele está ocupado com a vida alheia, assim, nos detalhes que não faz sentido, quer se meter no jeito que a pessoa se veste, ou no jeito que ela veste os filhos, ou no jeito que a esposa do cara fica reparando na vida dos outros. Você fala assim, mas Deus não tem o que fazer, não? Não é? Quer dizer, não tem todo um universo para gerir aí, ele tem que ficar se ocupando com a cor. Por quê? Né? Então fica difícil. E quando a pessoa realmente acredita nisso, ela realmente tem um conflito com isso. Por que um ser galáctico ia se preocupar justo com esse macaco? Não é? De uma maneira assim que como se tivesse importância mesmo o bicho. E é claro que o ego vai dizer para a pessoa, como a gente já brincou em outras oportunidades, né, que a pessoa mais importante do universo é ela, né? É ela, os problemas dela, os filhos dela, a vida dela, a carreira dela. O universo para cuidar disso daí. Então, assim, e a pessoa não se dá conta de que é o próprio ego, né? É só você trocar o conceito do Deus que ela imagina pelo ego e você já vê que é o próprio mesmo. O embuste é revelado, né? Então, essa visão teocêntrica, ela é extremamente perigosa. E causa de muitos problemas no mundo. É nessa visão, por exemplo, que Deus tem que ser servido. Que Deus requer atenção o tempo todo, que ele é uma espécie de um megalomaníaco. E que não consegue simplesmente deixar as pessoas existirem. Ele precisa que todas as atenções sejam voltadas para ele. Tudo tem que ser feito em homenagem a ele. Tem que fazer musiquinha para ele dormir, ou seja lá o que ele faça. Tem que fazer as coisas, não pode, você não tem vida, você tem que ficar toda hora falando do negócio. E a pessoa não se dá conta dessa obsessão. Então, o que Deus vira para as pessoas? Um ídolo. Porque é exatamente isso que um ídolo é. Não é aquilo com o que a pessoa age com paixão. E essa paixão é tão grande que aí ela mata por isso, destrói a vida dos outros por isso, e aí, por aí vai, né? Toda a história da humanidade é traçada nisso daí. A segunda abordagem que nós havíamos apresentado é a visão antropocêntrica, focada no ser humano. Esta visão encoraja as pessoas ao uso da inteligência, do intelecto, e, portanto, o lidar com a lei divina nesta visão tem por objetivo prover as pessoas de concepções que as melhorem como indivíduo e obviamente, o resultado inevitável é como sociedade. Né? Sociedade é feita de indivíduos, na verdade. Então, o Drazen nos lembra que a primeira abordagem é passiva e, não obstante, é a mais popular concepção defendida por religiosos de todas as religiões, não só da nossa. Né? Eles imaginam sua concepção de divindade como a mais importante, claro, primeiro eu, segundo eu e terceiro eu, né? E sentem que todas as pessoas deveriam viver devotadas a tais ideias integralmente. No caso da nossa religião, você vê isso nos hasidismos, né? O fanatismo escancarado de pessoas que são ensinadas a não ter vida. Não conseguem nem se relacionar socialmente. Tem que ficar enfurnado naquilo, como se não houvesse amanhã, ou como se ele mesmo não existisse mais. A pessoa não pode ter gostos, não pode ter opiniões, tem que vestir todo mundo igual, falar as mesmas coisas, se comportar da mesma maneira, um imita o outro, na questão do gesticular, que é para um, porque tem a questão da aprovação social. O mínimo comportamento diferenciado do que é visto na turma já deixa a pessoa separada, né? Põe a pessoa de lado. Isso acontece internamente, né? Falo por experiência.
Então você tem que imitar a manada, é pensamento de manada. Acredite no que eu mando, né? Não emita opiniões que o nosso grupo decidiu que não pode. Em outras palavras, não pense. E aí você cria um monobloco, né? Você cria um ego coletivo. E as pessoas dentro desse sistema estarão, obviamente, inconscientes disto. Suas ações, suas decisões serão todas elas inconscientes. E mesmo em meio a isto, raramente acontece, mas acontece, eu testemunhei, novamente, falo por experiência, de pessoas despertarem para os fatos, mas, infelizmente, dentro do sistema, né, se vendo em meio a tudo isso. Isso gera diversas reações. Alguns permanecem mais lúcidos e passam a incomodar os vizinhos. Eu tive a feliz experiência de conhecer um Rav assim, extremamente lúcido no meio da maluquice toda. Então, ele tinha uma grandeza que jamais o esquecerei, né? E foi ele, inclusive, que me introduziu para o Ramban, né? Então também não é para menos, no meu caso. E era uma pessoa muito lúcida, muito além de todo mundo que estava em volta. Mas, tipo assim, era um só. E nunca vi nada igual, nem em Israel. Então é muito raro, né? Pelo menos por experiência pude perceber que é muito, muito raro mesmo isso acontecer. Mas acontece. E esse é o que permanece, mas há também o que não permanece, que a lucidez o impele a sair fora daquilo. Também tem esse caso. E, portanto, as reações diversas aí são possíveis. E nos dois casos são sinais da própria grandeza daquele indivíduo. Então, apesar disso ser possível, não é porque o ambiente favorece. O ambiente favorece a insanidade. Mas em meio à insanidade surge a sanidade. Isso é perfeitamente possível. Então, essa segunda abordagem é a abordagem que é parte do ensino do Ramban, nos lembra o Drazen, e, é claro, de outros pensadores racionalistas, mas esse livro é dedicado à investigação do pensamento do Ramban. O rabino Dr. Tzvi Yehuda, professor universitário aposentado e amigo do rabino Drazen, compartilhou sua interpretação narrativa do Ramban, comentando o Mishneh Torah na Masechet Sanhedrin 24, que é um tratado do Mishneh Torah que lida com a questão de juízes. O Drazen, a propósito, é juiz de formação, não no sentido do rabino, né, do juiz de religião, que, como eu gosto de lembrar, não é um juiz de verdade, né, é um juiz da religião, de coisa de religião. Só tem importância para quem for daquela religião. Mas o Drazen é juiz mesmo, né? Daquele que manda para a cadeia ou não, de acordo com as evidências. Então, ele sabe do que está falando especificamente, nesse caso, porque é da expertise dele, né? Então ele diz que o que segue nesse capítulo é inspirado nessa conversa, nessa instrução que ele teve com o seu colega, com o professor Tzvi, com detalhes aí, comentários da parte do Drazen. A ideia está centralizada no ensino do Ramban sobre no que uma pessoa deve se focar. Então ele usou o tema como desculpa, só para nos orientar sobre isso. Então as questões desse capítulo são 3. O que a Torá diz sobre julgamento de casos, como os rabinos antes do Ramban interpretavam as declarações da Torá, e o que o Ramban diz sobre os juízes, né, sobre como eles deveriam avaliar os casos que chegassem a eles. E esses 3 conceitos apontam para onde a gente quer chegar. Então ele começa falando da lei da Torá. Nós temos o Devarim, Sefer Devarim 9:15, fala sobre casos, né, que ali no texto em questão, casos que não envolvem pena capital. E aí você tem aquela orientação do Sefer Devarim, né? Uma pessoa
uma testemunha não vai se levantar contra uma pessoa por qualquer iniquidade ou mau ato. Ou seja, isso é um jeitão arcaico de falar sobre a difamação, que é a coisa mais comum de acontecer, já era comum no mundo antigo, né? Uma pessoa chegar perante uma autoridade que tem o poder de assassinar alguém e dizer, esse fulano merece a morte. E aí acusa a pessoa de algo absurdo. E nós, infelizmente, vivemos numa cultura que ainda nutre isto, né? Essa visão de que se uma pessoa for acusada de algo, então ela fez. Tipo, sem julgamento, sem nada. Só o fato, então, se você quiser destruir a imagem de alguém, hoje em dia, basta você acusar a pessoa de uma coisa bem feia, de um tabu, principalmente. Pega o crime mais detestado da sociedade, acusa a pessoa disso. Entendeu? Não interessa se a pessoa não tem que ver. Só o fato de você ter feito a acusação e gerado uma polêmica em torno disso, fará com que um número enorme de pessoas acredite, mesmo que não seja todo mundo, e isso é o suficiente para destruir a imagem daquela pessoa. Pronto. Né? Então você consegue atingir o seu objetivo, de repente, seu objetivo é só tirar a pessoa do convívio, destruí-la socialmente, fazer ela perder finanças, enfim, né? Simplesmente matar a pessoa simbolicamente, mesmo que você não consiga fisicamente. Então a Torá traz essa instrução que isso não deve acontecer e tal, e ela conclui. Pela boca de 2 testemunhas ou pela boca de 3 testemunhas, a questão será estabelecida. E aí ele cita também Devarim 17, que fala com o caso de pena capital, usando a mesma linguagem de que é pela boca de 2 testemunhas ou 3 testemunhas que aquele que deve morrer deve ser executado, e pela boca de uma testemunha ele não será executado. Então a Torá estabelece que ela reconhece essa característica da natureza humana, de que o ser humano faz o mal para o outro, porque o ego é assim, o ego não se importa com a destruição do outro. E isso é muito interessante porque está se falando, portanto, de hebreus, dos receptores da tradição, dos que receberam os conhecimentos. Está falando dessas pessoas. Então você imagina quem é menos, né, no sentido de que não tem essa consciência. O texto está se referindo aos israelitas, no contexto de que eles receberam a Torá de Moshe. Eles seriam as pessoas que fariam isso uns com os outros, como o restante da Bíblia hebraica evidencia, que faziam mesmo. Então, para todos os efeitos, fazem até hoje, que fique bem claro. Mas, então a Torá previu isso daí, porque a Torá é um texto sobre como o Yetzer Hará, né, o ego humano, se manifesta. Então a Torá diz, não, mas então não é assim que vai funcionar. Não é porque uma pessoa acusou outra que imediatamente você vai lá e vai aceitar ou acreditar. E aí a Torá depois vai ter um montão de instruções sobre isso, né? Do tipo, o juiz não vai conhecer faces, ou seja, ele não vai julgar com base em gostos pessoais, se eu gosto da pessoa, se eu não gosto, se eu concordo com outras ideias dele ou se eu não concordo. Isso não tem nada que ver com nada. Né? Então o Drazen traz a reflexão. Bom, essa lei aparentemente é clara. Né? O que ela quer dizer? Um juiz é proibido de decidir um caso baseado no testemunho de uma pessoa. Ele deve ouvir o testemunho de 2 ou mais antes de decidir sobre o caso. Ou seja, não pode acreditar em boato e nem em lachonará. Entretanto, a regra, como nós sabemos, é sujeita a pelo menos 2 interpretações. Uma interpretação é que nenhum caso pode ser considerado com menos do que 2 testemunhas presentes. E um juiz não pode decidir um caso por si mesmo, avaliando os fatos, usando a inteligência e o bom senso, ao avaliar evidências circunstanciais. Então, uma das interpretações que emerge disso, ela tem orientação teocêntrica. Essa orientação teocêntrica, portanto, aplicada a casos legislativos, significará que, quando a Torá diz que tem que ter mais de uma testemunha para realmente comprovar que alguma coisa de fato aconteceu, isso significará para o juiz que, mesmo que
ele veja as evidências do caso e conclua que as evidências apontam numa direção ou noutra, inocentando ou não, ele desconsidera suas próprias conclusões, sua inteligência, e ele cegamente segue o que as testemunhas dizem, porque a Torá mandou. Essa é uma conclusão. E aí o Drazen continua. Uma segunda interpretação seria que um juiz poderia avaliar um caso baseado em seu próprio entendimento das evidências, incluindo suas considerações da veracidade dos litigantes, das testemunhas e evidências, incluindo as circunstanciais. Mas se o caso é baseado em duas ou mais testemunhas, o juiz deve ao menos as ouvir. Então, nesse segundo caso, a visão é mais etnocêntrica. O juiz confia na sua expertise, no que ele estudou, na sua inteligência. E ele ouve as testemunhas, sim, mas ele não considera as testemunhas, só por tê-las ouvido, absolutas. Então ele entende que quando a Torá diz que você tem que ouvir mais de uma testemunha, a Torá está advertindo sobre o perigo de você acreditar numa narrativa feita, construída para demonizar alguém, como verdade absoluta. É isso que a Torá está advertindo. Ela não está estabelecendo como regra que tem que ter duas pessoas literalmente. O que ela está falando é, tanto que ela não diz duas literalmente, ela diz duas ou três, ou seja, como quem diz, mais de um, no sentido de, não pode ter uma versão só. Se você pega todo um grupo que demoniza, como em geral acontece, então, geralmente você tem ego envolvido, e o ego macula a visão da realidade. Então o juiz tem que ser uma pessoa com maturidade, uma pessoa que saiba que a demonização do outro geralmente é sinal de que a história está sendo fabricada para prejudicar alguém. E ele deve, portanto, considerar o próprio entendimento das evidências trazidas. Porque muita gente, quando apresenta um suposto argumento em favor de alguma coisa, ela presta culto para esse argumento. E aí, sendo confrontado, usa apelos emocionais ou ofensa pessoal. E, portanto, está tentando te vender uma ideia com o ego. Tentando apelar, portanto, ao ego em você, no caso do juiz. E ele deve perceber isso, ele deve notar. A pessoa está se fazendo de coitada para tentar me comover, como se eu tivesse que julgar com base na dó que eu estou da história que ela contou. Mas um juiz não tem que ter dó de ninguém. Assim como uma pessoa pode tentar convencer um juiz a condenar alguém baseado no ódio, tentando fazer o juiz odiar o réu, que está sendo julgado. E ele também não pode condenar baseado em ódio. Nem em ódio, nem em dó, nem em nenhum tipo de sentimento que deturpe sua percepção da realidade. Então, essa segunda visão das coisas diz que ele tem que analisar as evidências com inteligência. Ninguém tem a verdade. Todos devem ser avaliados igualmente. E não é o que acontece, sejamos francos. Hoje, no mundo real em que estamos, na sociedade do século XXI, não é isso que acontece. Hoje, tudo é feito ou com base no coleguismo, ou com base na classe social. Recentemente tivemos um caso de uma juíza que determinou que um cara era criminoso porque a pele é escura. Essa era a evidência que ela tinha de que o cara era criminoso. Veja, o cara podia até ser criminoso mesmo, mas não é essa que é a evidência, né? Então isso é uma evidência para nós, que refletimos sobre isso, de que o sistema que determina o que acontece com a vida de milhões de pessoas hoje é torpe, não é confiável, não representa justiça nenhuma, e todos nós somos responsáveis por isso. Não é que eles fazem, não tem eles. Nós somos parte da sociedade que assina embaixo disso. Nós somos parte disso. Nós vivemos num sistema plutocrata e esse sistema, portanto, favorece determinadas classes sociais em detrimento de outras.
Então, isso é muito importante de se refletir, porque não é um problema de fora do mundo, mas um problema de dentro de cada um de nós. Então, o Drazen nos traz essa reflexão, que é pertinente, perceba, e pergunta por qual motivo a Torá requer 2 testemunhas afinal. Então ele diz, a Torá provavelmente reconhece que testemunho ocular é inerentemente falho. E isso deve ser evidente. Isso deve ser evidente. Quando uma pessoa diz que foi testemunha de alguma coisa, isso significa muito pouco. E nós sabemos isso muito mais do que os povos da antiguidade. Porque hoje existe o conhecimento bem mais avançado, claro que longe de completo, mas bem mais avançado, de como o cérebro e as percepções funcionam. E sabemos que quando uma pessoa dá testemunho de que viu alguma coisa, 1 milhão de coisas pode interferir nessa tal visão da pessoa. Desde interferência do estado emocional, narrativas absorvidas e depois simuladas pelo cérebro da própria pessoa, e uma série de demonizações associadas a ressentimentos, falsas memórias, um fenômeno bastante importante de se considerar na atual sociedade, que é altamente doente psicológica e mentalmente. As falsas memórias são inerentes a todos nós, e elas são maneiras que o cérebro modifica lembranças de eventos baseados em estados emocionais ou condições patológicas não conhecidas pela própria pessoa. Portanto, o testemunho ocular é o pior de todos os testemunhos. Então, com isso você vê com um pouco mais de clareza que quando a Torá fala que uma pessoa só pode ser executada por 2 ou mais testemunhas, o que a Torá está realmente abordando ali não é a questão do valor da testemunha, mas do fato de que não pode ser por boato. Tem que ser um evento que tenha sido publicamente verificado. E aí, ele fala, é bem sabido que 2 pessoas podem testemunhar um incidente e contar o que viram de modo diferente. E, portanto, isso exige que, quando testemunhas são utilizadas, deve existir ao menos 2 para testificarem fatos idênticos. Ou seja, não é que o testemunho é válido. Se chama mais de uma testemunha justamente porque é inválido. Justamente porque é ruim. Justamente porque o ser humano se acha arauto da justiça e, na maior parte das vezes, ele julga as coisas de maneira equivocada. Então, é preciso trazer mais cérebros para se avaliar a situação. E aí ele prossegue para dizer que todos os comentaristas anteriores ao Ramban, com a possível exceção do talmudeiro Shalmi, aceitavam o entendimento que desautoriza o juiz de decidir um caso sem testemunhas. Ou seja, de que esse entendimento mais avançado da questão não é popular, não era nem no mundo antigo. Então não tem que se esperar que grande parte dos rabinos tivesse tido essa visão mais avançada. Não tiveram, mas ele cita uma exceção, como ele vai mencionar. A fonte primária para essa visão restritiva é do Talmud Bavli, Sanhedrin 37b, que tem relação com Shimon ben Shetach, ter visto um homem que perseguia outro. Ele o seguiu e viu o perseguidor com uma faca pingando sangue, e o perseguido morrendo devido a um ferimento recente. E não havia nenhuma outra pessoa próxima. Shimon ben Shetach sabia que a lógica e a evidência circunstancial apontavam claramente para o perseguidor ser o assassino.
mas disse que o caso não poderia ser julgado porque a Torá ordena que casos devem ser decididos baseados no testemunho de 2 pessoas. Então veja até que ponto eles chegavam. Inclusive eu trouxe o trecho do Talmud para a pessoa ver qual foi o argumento que o Talmud usou para isso. Não é? Então o trecho do Talmud em questão está aí para vocês na tela. E ele diz, foi ensinado no Baraita que o Rabino Shimon ben Shetar disse, como se fosse um juramento, interpretam. Eu não verei a consolação de Israel se eu não visse uma vez uma pessoa perseguir outra até a ruína. E eu persegui e vi uma espada em sua mão, pingando sangue. E aquele que foi finalmente morto estava em convulsão. E eu disse a ele, homem perverso, quem matou este homem? Ou você ou eu, porque só estavam os 2 ali. Mas o que posso fazer? Visto que o seu sangue não foi entregue a mim, como a Torá afirma, pela boca de 2 testemunhas, ou 3 testemunhas, né? Aquele que está para morrer será morto. E não, então o que ele fez? Ele não testemunhou, né? O assassinato. Aquele que conhece os pensamentos, ou seja, o divino, punirá este homem que matou o outro. E aí os sábios disseram, eles não haviam saído de lá até que uma cobra veio e o mordeu o assassino, e ele morreu. Então veja, né? Como essa cena dá uma impressão ruim, porque o Ben Shetar estava ali com uma oportunidade, né, de fazer com que o assassino fosse punido, e ele decidiu não fazer por causa da interpretação literalista dele do texto. Alguém acrescentou no texto do Talmud que não, mas não ficou por isso. Veio uma cobra e matou o assassino. Quer dizer, é muito interessante. Isso em roteiro de cinema, né? É aquele momento que o roteirista coloca uma solução divina no roteiro, né? No último instante veio algo que ajudou o herói. Mesma coisa aqui. Nós não temos nenhuma razão para achar que isso é literal. A Guemará simplesmente quer dizer que, apesar de ele não ter levado o cara à justiça, a justiça naturalmente aconteceu com o cara. O que não precisa ser exatamente essa solução mágica que a Guemará dá, mas pode ser qualquer outra coisa, né? No sentido de que, bom, ele é assassino, ele mata os outros. Isso gera ressentimento. Não é? Você mata os outros, mas você não é imortal. Então, tanto como você mata alguém, alguém pode te matar também, que é o que geralmente acontece. E, é claro, foi o que aconteceu com o cidadão, mas não necessariamente dessa visão romântica. Mas é uma exemplificação interessante dessa visão restrita. Então, ele deixou de tomar uma atitude porque ele não viu literalmente o cara matar o outro. Agora, isso também tem um lado positivo, apesar de tudo, que é a questão do cuidado que a tradição procurava ter com casos de pena capital. Muito diferente de outras religiões, a tradição dos rabinos lidava com os casos de pena capital com um cuidado muito grande. Ao contrário do que se vê em religiões que se dizem muito mais humanas, muito mais avançadas e tal, e que matava as pessoas pelas razões mais esdrúxulas que você possa imaginar, né? Com julgamentos mais perversos e corruptos, né? Que são exemplos de perversidade. E no caso dos sábios, eles tinham muito medo de exercer essa função aí, de determinar que uma pessoa tenha que receber pena capital. Não é? Por quê? Porque esse é um erro, se você errar, é irreversível. Então, você profana o nome do divino no mundo, né, espalhando sangue inocente. E aí os rabinos eram muito cuidadosos com isso, mesmo né, considerando que não, mas a Torá diz, mas é o seguinte, nós somos seres humanos, né? A chance de errar é enorme. Então, não pode ser assim, leviano a questão. O que é algo surpreendente considerando a época. Mas aí o Drazen traz uma possível exceção para isso que seria, assim, do ponto de vista religioso, uma norma. Né? A exceção viria do talmudeiro Shalmi, tratado é o mesmo, Sanhedrin,
no comecinho. E ele fala que o Talmud Yerushalmi foi capaz de nutrir uma visão de que um juiz poderia decidir um caso sem testemunhas. Ou seja, que os rabinos de Israel, em contraste com os rabinos da Babilônia, tiveram uma visão mais avançada, podemos assim dizer, da questão do exercício do juiz. Ou seja, eles conseguiram perceber que quando a Torá fala sobre trazer testemunhas, a Torá, na verdade, está usando essa linguagem para apontar para alguma coisa. Como eu disse, a Torá está rejeitando a questão do boato. Porque, como eu falei, isso é muito fácil. É muito fácil você pegar um caso e você acusar alguém de alguma coisa. E tudo que você precisa para ter sucesso nisso é ser a pessoa certa para isso, dependendo da sociedade. Em algumas sociedades, você tem que ser, digamos assim, o chefe da tribo, porque aí a sua palavra nunca vai ser questionada, então se acusar alguém falsamente, a pessoa é executada, porque todo mundo vai dizer, não, mas esse é o grande fulano, então ele não mente. Né? Ou, se a sua palavra não for considerada na sua sociedade, você pode usar uma outra figura para fazer isso. Né? Então, mas essa sociedade acredita que criança não mente, então ele manipula uma criança para que ela acuse. E aí, tá vendo? A criança disse, aí pronto. A pessoa é assassinada com base no testemunho que foi fabricado, que foi induzido, porque isso é possível de fazer. Em outra sociedade é a mulher, em outra sociedade é o líder político, em outra sociedade é o líder religioso. O grande bispo de não sei das quantas diz que ele cometeu um crime. Ninguém vai investigar para saber se o cara falou a verdade, porque ele é o grande fulano de tal. Então ele deve ter falado a verdade, vão pensar. Então quando a Torá estabelece isso de que tem que ter mais de uma testemunha, ela está, na verdade, apontando para outra coisa. Apontando para o fato de que você pode fabricar coisas para destruir alguém tranquilamente, e que isso é muito corriqueiro. E é por essa razão que os juízes têm que ficar esperto, não pode aceitar assim o papo de cada um, né? E não pode, portanto, considerar como culpado uma pessoa só porque ela foi acusada de alguma coisa. Mesmo que seja uma coisa grave, mas primeiro tem que avaliar os fatos, para saber se é isso mesmo. Ou seja, em suma, a Torá está se posicionando contra o Lashon Hará, que é a prática de perversidade mais comum da humanidade. O Lashon Hará, a maledicência. Então, o Talmud Yerushalmi, diferente do Bavli, mostra esse entendimento por parte dos rabinos dali de Israel. Então ele conta que 2 homens vieram até o rabino Yossi ben Halafta, do século II, para que julgasse um caso. E insistiram para ele que deveria ser julgado de acordo com a lei da Torá. O que eles quiseram dizer com isso? Ele não é um rabino, ele não ia obviamente julgar de acordo com a lei da Torá? Não? Então, o que eles quiseram dizer com isso é que ele ia ter que julgar o caso de acordo só com o texto da Torá. Isto é, sem usar jurisprudência. Então, provavelmente, eles eram pessoas influenciadas pela ideologia do Tzedokim, porque o Tzedokim era um grupo que rejeitava a visão da Torá como um sistema legislativo completo, como a gente entende hoje. Eles pensavam a Torá como um sistema legislativo num sentido mais mesopotâmico. E, portanto, eles achavam que não, tem que ser tudo literalmente como está no texto. O que é algo absurdo por si só, porque então não é legislativo, não existe nenhum sistema legislativo no planeta que lide com as leis dessa maneira. Toda lei tem que ter jurisprudência. Né? Como eu acabei de mencionar, a Torá fala de um caso, mas esse caso resolve a questão? Não, ela na verdade promove mais perguntas do que respostas. Mas em tal caso, as leis, né, são distintas. Não adianta você fazer uma lei do tipo proibido roubar, porque essa lei proibido roubar não inclui o furto. Não inclui, por exemplo, o emprestar e não devolver, não inclui uma série de outras questões menores. Daí tem uma pergunta que eu acho que é do Franklin, complementando assim, mas se não fosse condenado a pena capital, pelo menos eram presos ou recebiam alguma outra punição?
Porque com tantas barreiras, verdade, tinha muitas barreiras, mas as barreiras eram só no caso da pena capital, vale salientar. Bom, tinha outro tipo de pena? Sim, tinha pena de multa, tinha penas físicas naquela época, açoite, não é? Tinha esse tipo de pena naquela época, né? Pena de açoite. Então tinha esse tipo de pena. Não tinha pena de mutilação, nada disso. Tinha pena de açoite, só que não tinha prisão. Por exemplo, uma pessoa comete furto. Ela rouba ou assalta alguém, certo? Na Torá. Então, se a pessoa é pego, o assaltante é pego, vai se avaliar o que ele roubou. Então vamos supor que o cara entrou no estábulo e roubou os cavalos. Vamos supor, né? E aí foram atrás, os policiais foram atrás, pegaram o bandido e tal. O que a Torá determina? Ele tem que pagar 5 vezes o valor do que ele roubou. Então tudo é tirado dele e devolvido para o dono. Começa por aí. Não tem isso de não vou recolher isso aqui como evidência. Não. Isso aqui pertence ao cara que foi roubado. Então a primeira coisa é devolver para a pessoa o que foi roubado. Mas a pessoa vai ficar no prejuízo, em muitos casos. Porque, de repente, o que foi roubado foi danificado, foi modificado. Por exemplo, o animal, pode ter sido o animal foi morto. Né? Então, a pessoa, de qualquer maneira, ela perdeu. Então, a Torá, para garantir que a pessoa que foi roubada não fique no prejuízo, a Torá determina que o ladrão tem que devolver para ela o que roubou e 5 vezes mais. E aí, vamos supor que o ladrão não tenha. Então, ele é escravizado e é forçado a trabalhar até pagar o que ele roubou. Ou seja, ele tem que fazer, não tem isso de não fazer. Ele vai ter que dar um jeito. Então o Estado vai pegar esse cara, vai mandar para um moinho, ou vai mandar para uma pedreira, ou vai pegar uma plantação de alguém, e vai falar, esse cara aqui vai ter que trabalhar por X anos, até ele pagar 5 vezes o valor de todos aqueles cavalos que ele roubou. E se isso custar 10 anos, demorar 10, 20 anos, que seja, ele vai ter que resolver isso daí. Porque aí, se ele se recusar, aí ele recebe as penas físicas. Entendeu? Só que aí, se ele pagar, aí ele é livre. Entendeu? Então também não tem essa de punir só para torturar o ser humano. Não é isso. É que ele tem que ressarcir o dano que ele causou. A Torá exige isso daí. Tem que ressarcir o dano que ele causou. Então, uma vez ressarcido o dano, a pessoa é livre. Pronto. A questão está resolvida. Porque para a Torá é assim, a lei não é um sistema de vingança. A lei é um sistema social, de equilíbrio social. Então, nesta visão, é por isso que não tem prisão. Porque prisão, do ponto de vista da Torá, não faz sentido. Entende? Uma pessoa te rouba, aí ele fica lá preso. O que você ganha com isso? Você não ganha nada com isso. Não tem nada a ver contigo. Ah, mas ele não vai roubar mais. Só o tempo que ele estiver preso, mas depois que ele sair, ele rouba de novo. Então essa não é a questão. Qualquer pessoa, em qualquer momento, pode roubar qualquer pessoa. Você nunca vai conseguir impedir que isso aconteça. O que você tem que fazer é criar um sistema que, se isso acontecer, tem que haver ressarcimento. Havendo ressarcimento, fica a lição. Porque o que você tem que trabalhar e se matar para poder pagar, você nunca mais vai esquecer isso daí. Agora, impedir que um ser humano tenha o mau instinto, isso não existe. Isso não tem nenhuma possibilidade disso acontecer. E torturar uma pessoa não torna ela melhor, torna ela pior. Você pega um cara que já tem tendências criminosas e tortura ele, ele fica mais criminoso ainda. Ele vai ficando pior, cada vez pior. Então, em vez de você tirar ele do crime, você introduz ele para o crime. Deixa ele mais criminoso ainda do que ele era. Então não adianta. Por isso que a Torá determina a pena capital para assassinato. Porque não se trata de vingança e nem de nada. É que uma vida humana, uma vida tirada, não tem como repor. E a pessoa precisa ter essa consciência. É o limite. Disso a gente não pode tolerar, a Torá determinaria. Né? Nós podemos tolerar tudo. A gente tolera. Nós somos animais, nós somos violentos, nós não somos boa gente, como querem vender. Né? Nós somos seres humanos, o pior dos animais que já surgiram nesse planeta. É por isso que nós precisamos de regulamentos para viver em comunidade, porque senão a gente se destrói mutuamente. Né? Então, com essa visão realista do que é um ser humano, eu preciso de meios de reparos dos danos que provavelmente as pessoas vão causar.
Só que eu preciso de reparo. Não adianta eu demonizar o ser humano. Isso não ajuda o ser humano a melhorar. Então não pode ter um sistema de tortura, como se isso fizesse a pessoa ser melhor. Assim como hoje em dia, no ramo da pedagogia, se sabe muito bem que agredir uma criança não educa essa criança. E as pessoas que dizem, não, mas eu apanhei e eu não sou uma pessoa ruim. Ela é, porque ela faz isso com o próprio filho e às vezes com pessoas da família. É que a pessoa não entende isso daí. Não é? Porque ela não tem essa reflexão, essa autocrítica. Mas toda agressão que você recebe, ela se converte em algo para você. Ela te deixa apático, ela te deixa rançoso, ela te deixa deprimido, ela gera problemas psicológicos que levam anos para ser resolvidos. Então a Torá não tem um sistema de tortura do ser humano como se fosse uma punição, como eram os babilônicos. A Torá tem um sistema de equilíbrio social, que procura reconhecer as coisas pelo valor delas. Então é claro, se você tira a vida de alguém, não tem jeito, você causou um dano irreparável. Portanto, pena capital. Então veja, pena capital não tem nada a ver com vingança na Torá. Tem a ver simplesmente porque você ultrapassou todos os limites. Porque o limite maior é a vida humana. Um ser humano morto, não existe lei para ele, então você tirou ele fora do jogo. E quem diz que você tem tal direito? Então você perde a sua vida, porque a sua vida não vale mais que a dele. Então não tem motivo de você continuar e a pessoa não. Te prender por isso não faz nenhum sentido. Você vai continuar respirando e a pessoa não está mais respirando. Então, a Torá tem outra visão das coisas, percebe? Quando você comenta uma sensação de impunidade, você quis dizer caso o assassino seja deixado vivo? Eu não entendi, porque como eu estava falando muita coisa, eu não sei exatamente em que ponto que você fez esse adendo. Mas eu suponho que tenha sido isso. Se a pessoa assassina e continua viva, fica essa sensação de impunidade, seria isso? Bom, eu não sei se foi isso. Isso, exatamente. Sim, os rabinos tornaram o sistema de pena capital quase impossível. Mas não impossível, mas quase impossível. Simplesmente porque os rabinos não consideravam o ser humano como o melhor juiz desse poder. É um poder muito grande, né? O poder de tirar a vida de uma pessoa, no sentido de... não na capacidade de matar, não é isso, isso é fácil. Mas eu digo no poder do Estado. Porque entendam, né? O tribunal é o Estado. Então o Estado não pode ter poderes assim absolutos. Os rabinos não viam dessa maneira. Veja que interessante, né? Mesmo que tenha sido o divino que tenha dado a lei e tal, mas o divino não nos deu poderes absolutos. O divino nos deu poderes, sim, para regular a sociedade, mas limitados. Para nos conscientizar da enorme responsabilidade. Nós não podemos ser como os assassinos. Se o Estado começa a matar indiscriminadamente porque é o bonzinho versus o malzinho, aí o Estado é que é assassino. E é assassino mesmo, não há o que justifique. Então tem que tomar muito cuidado, nesse sentido. Porque a função do Estado não é torturar os maus. A função do Estado é equilibrar a sociedade, na visão da Torá. É o equilíbrio que eu preciso ter. Eu não posso deixar o injustiçado sem ressarcimento. Porque eu não posso impedir a injustiça de acontecer. Isso eu não posso. Não dá para impedir uma pessoa com uma tendência à violência de cometer essa violência contra o outro. Impedir isso. Eu não tenho como estar lá toda hora, segurando as mãos e os pés da pessoa para ela não fazer o que ela não deve fazer. Eu preciso criar outros mecanismos para alcançar aquela pessoa. E no caso dos sábios, era a educação em Torá. A educação conscientiza as pessoas para que elas consigam trabalhar o seu Yetzer Hará. É pela educação que eu faço isso. Mas não pela lei. Não é a lei contra o assassino que faz com que ele não cometa assassinato. Isso não tem uma coisa que ver com a outra. A função da lei não é impedir nada. A função da lei é como um mecanismo de reparo, só isso.
Percebeu? Então, mesmo, por isso que na lei do roubo é o ressarcimento que é o foco principal. Porque ela não demoniza, vamos dizer, o ladrão. Ah, é um monstro, é um ladrão, que monstro que ele é. Não, ele é um ser humano que tomou uma decisão muito estúpida. Por que ele tomou essa decisão? Entendeu? Então tem vários fatores aí. Porque você pega esse exemplo da lei que eu dei. O cara comete um roubo. Aí você vai investigar por que aconteceu, você vê um monte de problemas sociais que conduziram a isso. Então quando a lei pega esse cara e fala, agora você vai ter que trabalhar ali. Ah, mas eu não sei. Então você vai ter que aprender. Então quando esse cara terminar o período de punição dele, e ele ressarciu a pessoa que ele causou dano, mas agora ele tem uma profissão, porque ele teve que aprender na marra aquela profissão. Entendeu? Então, as causas que podem levar ele a reiterar o crime são bem menores agora. Porque em vez do Estado torturar ele, claro, ele pode considerar uma tortura no começo, porque ele foi forçado a fazer uma coisa que ele não queria. Mas até aí é a punição do crime que ele cometeu, está tudo certo. Mas o objetivo do Estado não é esse, é reparar o equilíbrio. Então ele pode sair dessa experiência considerando, bom, foi bem ruim, não é? A pessoa que foi a vítima não saiu no prejuízo, e esse cara foi restaurado, porque ele não foi demonizado. Agora, a Torá não tem uma resposta similar para quem comete assassinato. Quem comete assassinato, ele causou um dano irreparável e ele tem que ser executado de acordo com a Torá. Por quê? Porque esse dano aí não tem solução. Essa é a questão, não tem como reparar. Então a visão da Torá é isso, o reparo não é possível, e como a vida de um ser humano não vale mais que a do outro, se você tirar do outro, você também perde a sua. Simples assim, direitos iguais, como se fosse dizer, entendeu? Direitos iguais. Claro, não é bem do jeito que eu estou falando. Eu estou falando que a Torá aponta para isso, não que era isso. Por quê? Porque tinha diferença na época da Torá entre escravo, mulher, a Torá não considerava todo mundo igual. Normal, era a época, né? Mas a Torá aponta para isso, para a questão da vida. E esse é o ponto que a gente vai considerando com o passar do tempo. Então olha que interessante, né? 2 homens vieram para o rabino Yossi ben Halafta para que julgasse o caso e falaram que tinha que ser de acordo com a Torá, não jurisprudência. Ele se recusou, obviamente, dizendo, eu não conheço a lei da Torá. Olha o que ele falou para os caras. Não conheço. Não, o que? Você quer que eu julgue? Não, no Torá eu não conheço. Ele concordou em ouvir o caso, na condição de que eles aceitassem o que lhe seria dito. A declaração do Rabino Yossi, complemento Drazen, não poderia realmente significar que o sábio acreditasse que não conhecia a lei da Torá, dado que ele era um dos principais líderes da sua geração. Pelo menos 3 interpretações foram dadas nesse caso aí. Uma possibilidade é que ele poderia estar se referindo ao fato de que, desde que os persas e então gregos e depois romanos dominaram os reinos judaicos e não permitiam aos judeus decidirem casos jurídicos, de modo que ele não faria isso porque, enfim, não era a realidade. O Drazen aproveita para acrescentar que ele acha que a probabilidade disso é pequena, já que, na cena, ele concorda em ouvir o caso e decidir com base no próprio bom senso. Então, embora isso seja dado como explicação por alguns, o Drazen diz que provavelmente não é isso. Outra possibilidade, ele diz, é que os rabinos mesmo teriam decidido não seguir a lei da Torá nesse caso. Quando o rabino Yossi diz, eu não conheço a lei da Torá, ele implicava, eu não decido casos baseados na lei da Torá porque eu careço da habilidade de compreender plenamente e usar a lei da Torá. Então, nesse segundo caso, o que ele está falando é, para entender a lei da Torá, eu tenho que dominar completamente a jurisprudência, ter ela memorizada. E eu não tenho, como se fosse dizer. Também é possível, o Drazen completa, que ele sentia que a Torá se expressa de modo amplo, sem prover detalhes necessários para se decidir cada e todo caso, e um juiz precisa usar sua inteligência na avaliação do caso. Deste modo, é impossível decidir um caso baseado em linhas gerais da Torá, ele deveria usar sua inteligência. Como eles chegaram falando, julga o nosso caso só de acordo com a Torá, então ele falou, então não dá, então não tem condição. Isso é provavelmente a resposta correta. Assim, o rabino Yossi estava implicando, eu não posso decidir o caso baseado na lei bíblica, mas se você quiser eu posso avaliar o caso e te oferecer minha melhor posição. Então, a maioria das fontes
que são mais teocêntricas, né, considera a segunda abordagem e dizem que o rabino mesmo decidiram não seguir a lei da Torá na expressão ki nitma'atu alevavot, ou seja, porque a inteligência humana diminui com o passar do tempo. A visão fanática, mais religiosa, mística, tem uma fantasia de que quando a história humana começou, que eles acham que foi há 6.000 anos atrás e não há 300.000, como a biologia nos aponta, eles acham que o ser humano tinha o máximo da inteligência, né? Eles pensam no Adão como uma figura mágica, que morava num lugar mágico e depois foi jogado nesse mundo aqui. E daí, de lá para cá, a inteligência do homem, por assim dizer, foi diminuindo, diminuindo. É o mesmo pessoal que, quando lê Platão, né, ou outros filósofos gregos falarem de cidades lendárias do passado, tipo Atlantis, né, acham que isso é literal, né, embora não exista nenhuma evidência de que tenha sido. E também são esses que acham que as pirâmides do Egito são aparelhos mágicos ou tecnológicos feitos de pedra para entrar em contato com seres do espaço. Enfim, é a mesma turma que tem esse tipo de tendência em acreditar de que as civilizações do mundo antigo tinham tecnologias avançadas que foram perdidas né, na época dos gigantes, dos nefilim, dos alienígenas do passado, enfim, toda essa bobagem, que é evidentemente falso, isso daí, enfim. E aí, esse pessoal tem essa tendência de pensar, então, que a inteligência humana tem diminuído. Só que a realidade mostra exatamente o oposto disso, né? Mostra que nós viemos de um estado de existência completamente indistinguível do restante dos animais, há 300.000 anos atrás, e que sim, nossa evolução ou mudança foi muito lenta. Né? 295.000 anos nós passamos como coletores e caçadores, sem ter a menor ideia do que estávamos fazendo nesse planeta e totalmente irrelevantes em relação ao resto do planeta. E alguma coisa aconteceu, né, alguma revolução, que os pesquisadores chamam de revolução cognitiva, há 6.000 anos atrás, e é a isso que alude a nossa narrativa, e aí sim nós nos tornamos um bicho diferente, né, desenvolvendo aí uma porção de capacidades cognitivas que resultou na sociedade que nós temos agora, e mesmo assim, com muitos percalços, nós ainda retemos muito da nossa condição animalesca, nós somos excessivamente violentos, excessivamente desinteligentes, né, para não usar uma palavra muito forte. As nossas capacidades cognitivas não são igualmente distribuídas, ou seja, nós dependemos muito de condições sociais adequadas para que nós tenhamos realmente um bom desenvolvimento intelectual. Né? Recentemente, nós descobrimos também que a nossa condição na infância, né, o nosso acesso na infância determina muito as nossas capacidades. Então não é que seres humanos teriam capacidades diferentes entre si, mas que as diferentes sociedades, nas suas formas de se organizar, as que ofereceram para as pessoas melhores condições desde cedo em suas vidas, providenciaram que em seu meio se desenvolvessem seres humanos melhores capacitados para a transformação de suas próprias sociedades. E, portanto, as sociedades que assim não o fizeram, note-se também nelas um sistema de dominação que privava e priva, como no caso do Brasil, a maior parte da população das melhores condições de desenvolvimento para criar uma sociedade onde um grupo pequeno domine sobre a grande massa. Isso não é novo, isso não é novidade, isso é um fato da história. Então, apesar de tudo isso, se percebe que a inteligência humana só aumenta com o passar das gerações, apesar da lentidão e dos atrasos dado a esse processo social primitivo, pois no âmbito social, a nossa evolução não foi muito grande. Nossa evolução foi grande no âmbito tecnológico, nas pesquisas científicas dos últimos 300 anos, que não é nada perto dos 6.000 de ignorância. Né? Esses 300 anos não é nada perto daquilo. Imagina quando a gente tiver 1.000 anos de ciência, vai ser outra coisa.
né? Outro mundo. Mas, nesses 300 já fez uma diferença enorme, mas o nosso intelecto ainda é medieval. Você nota pessoas no século XXI defendendo ideias do século V como se fossem verdade absoluta. O que é isso? Isso é atraso intelectual, isso é programação, isso é uma deficiência cognitiva programada, socialmente programada, para manter a nossa espécie medieval, porque naquela época os sistemas de dominação eram quase que absolutos. Então era muito mais fácil governar se as pessoas acreditassem mais e perguntassem menos. Então tem muita gente com saudade disso e quer tentar fazer a sociedade voltar para aquele tipo de visão. A visão do Ramban, então. O Ramban se recusava a aceitar a concepção do declínio da inteligência. Então, é mais um ponto que o Ramban briga com todo mundo. Né, no sentido de todo mundo de sua época, do seu período, porque a maior parte dos rabinos e líderes religiosos defendia isso. Defendia que os grandes antigos sábios eram grandes gênios e nós somos todos burros. Né? Eles eram quase deuses, nós somos como chimpanzés. E é engraçado que eles falavam isso sem saber da questão da evolução, né? Faziam essa comparação de fato. E o Ramban não. O Ramban dizia não, mas é o oposto. Quanto mais passa o tempo, a sociedade tem melhorado, não piorado. E olha que o Ramban viveu no século XII. E vale dizer que do século XII para o período bíblico, não há assim uma grande diferença. Não é? Quer dizer, o ser humano não fez grandes coisas, melhorou um pouquinho o jeito de costurar roupa, ou uma coisinha ou outra ali, mas conceito de higiene, medicina e tudo isso era muito precário ainda. E mesmo assim, havia ali, aqui, uma avaliação. Se você estudasse a história direitinho, né, você ia começar a perceber que realmente fazíamos coisas pior ainda do que isso. E não era grande coisa no século XII. Imagina se ele tivesse visto o XXI. Né? Então o Ramban tinha a impressão de que a inteligência humana estava melhorando, não piorando. Ele considerava que a inteligência humana melhorava geração após geração. Isso nega diretamente a narrativa teocêntrica. Como eu disse, a narrativa teocêntrica vai dizer que os sábios do passado eram quase... Por isso que o Hassidismo e o misticismo vão dizer que os rabinos não cometeram erro em ciência, não cometeram erro... Entendeu? Porque eles não podiam, era impossível, eles eram os mais sábios. Nós é que somos burros. E o Ramban e os racionalistas dizem o oposto. Os rabinos sabiam menos do mundo do que nós. Então a nossa respeitabilidade dos seus ditos não se trata de porque nós estamos comparando o acesso à informação. Nós temos muito mais informação do que qualquer rabino que viveu em qualquer período anterior a nós. Nós temos uma criança hoje, bem orientada e devidamente escolarizada, de 6, 7 anos, que tenha tido aí uma aula de ciências, saberá mais do universo do que qualquer pessoa sábia que viveu no mundo antigo. Não tem nem como comparar. Né? Um garoto aí que está prestando vestibular sabe muito mais sobre a realidade de maneira correta, provavelmente, se ele é um bom aluno, do que qualquer dos grandes sábios que aconselhavam reis no mundo antigo. Né? Não precisamos nem fazer força para entender isso. É muito óbvio. É capaz de uma pessoa desta geração, que teve conhecimento de vacinas, higiene e tal, ser capaz, se ele pudesse voltar no tempo, de simplesmente ser dono de um império no mundo antigo, simplesmente só pelo conhecimento do básico, não precisa nem ser profissional da área. A gente sabe muito mais, não tem nem o que falar. Né? Mas, mesmo assim, nós estudamos a sabedoria dos mestres, porque sabedoria e informação são coisas distintas. Né? Sabedoria se trata de uma outra questão, uma coisa da própria Neshama. Apesar da limitação do conhecimento dos sábios, eles tinham declarações, insights, apontamentos que são absolutamente inacreditáveis para o período que eles viveram. Né? Dentro das limitações deles, eles brilhavam. E aí, quando você estuda as obras dele, você percebe isso com muita clareza. Então não se trata de querer comparar o conhecimento científico deles com o nosso, mas sim de que mesmo agora que nós sabemos como as coisas realmente funcionam em muitas áreas, e nós vemos quais foram os equívocos que eles cometeram, não obstante os apontamentos que eles fizeram, são absolutamente pertinentes e relevantes. E nós podemos então continuar o trabalho deles. Esse é o ponto. Então, obviamente, o Ramban também rejeitava o conceito de que a Torá proibiria o juiz de avaliar um caso por meio da própria inteligência.
e que ele deveria se basear só em testemunhas. Então ele rejeitava essa visão, que é a visão popular. A visão do cancelamento da própria inteligência. No seu Mishneh Torah, Ilhot Sanhedrin 24.1, o Rambam estabelece a regra. Um juiz deve julgar casos de questões financeiras de acordo com o que considerar ser verdadeiro. E aí mais adiante ele diz, mesmo se não há provas claras, ele certamente, se ele souber com certeza que os fatos são tais e tais, ele deve sempre julgar de acordo com o que ele sabe. Então o Rambam orienta que você não julga de acordo com a Bíblia, você julga de acordo com a razão, com o bom senso. O que está escrito na Bíblia, na Torá, é a nossa orientação, é o nosso norte, é a justiça que nós temos que buscar, é a nossa inspiração, é o nosso apontamento. Mas eu não tenho que ficar focado. Então veja, nunca fez parte do judaísmo essa narrativa romântica, né? E eu falo isso por causa do Rambam ser do século XII, né? Essa visão romântica de que é a letra da lei, a letra da lei. Não, isso é uma coisa que foi criado, uma narrativa criada pelo cristianismo e depois adotada pelos judeus europeus, depois que eles abraçaram o misticismo. Mas, quando você nota o arcabouço da literatura clássica, você vê que não era assim uma visão universal. Havia uns que tinham o bom senso. Embora a tendência da maioria, a de se confessar e admitir, era realmente seguir a visão mais fanática. Deste modo, o Rambam continua dizendo que, se num caso particular da lei da Torá exigir que uma pessoa jure sua inocência, a Torá instrui o juiz a decidir a questão de acordo com seu juramento, se o juiz não acreditar no que fez o voto, ele pode tomar sua decisão baseado na visão dos fatos e desconsiderar, incluindo a ordem da Torá sobre o voto que considera questionável. Então não é porque a Torá disse que é tal e tal procedimento que ele vai então se cegar para o que ele está entendendo. Pelo contrário, né? A Torá não é usada para cegar, mas como norte. Então, no 24.2 ele continua. Tudo isso é a lei básica. Entretanto, quando existem muitos tribunais com juízes incompetentes e outros tribunais com juízes com conhecimento deficiente, são dois tipos diferentes. Nesse último caso pode ser uma pessoa honesta, só carece de informação, mas no primeiro é o corrupto. Né? A maior parte dos tribunais decide que seria melhor não confiar no pensamento de tal juiz incompetente e exigir deles aderirem a regras rabínicas e não a sua condição falha de julgamento e tutoria. Não obstante, se o juiz é instruído e lhe for certo que a questão não deve ser decidida de acordo com o que é ditado pela lei, ele não deve realizar o julgamento de acordo com a precisão da regra, mas deve buscar um meio para que suas conclusões estejam adequadas com a lei ou procurar mediar a questão, ou, se necessário, remover-se do caso. Então veja, o Rambam reconhecia, né, ele não prestava culto para figuras importantes da comunidade. Um juiz pode ser incompetente. Mas não é juiz, não se formou? Formou, mas ele pode ser incompetente. Corrupto. Será que isso é novidade? E o conhecimento pode ser deficiente. Ou seja, ele se especializou como juiz num caso, mas aí chegou um caso novo, ele não tem competência para julgar, porque ele não estudou sobre isso. Então ele não sabe. Né? E aí ele não tem que bancar o sabichão. Então veja, né? Não é porque ele tem o título que ele, portanto, agora é autoridade em todos os assuntos. Espera lá. Mesmo na área dele, o Rambam diz. Então ele tem que ter a hombridade de seguir a razão, seguir o bom senso, não ficar se baseando em regra, mas em razão. E, de repente, nem isso dá conta. Então aí ele tem que se remover do caso. Então note, o que o Rambam instrui como lei judaica é uma atitude absolutamente lúcida e sã. Esse é mais uma evidência de por que o Mishneh Torah não foi adotado como lei judaica universal. Porque ele requer que as pessoas pensem, e essa é a última coisa que as pessoas querem fazer de fato. Pensar e assumir a responsabilidade intelectual pelas coisas. Então, resumindo, o Rambam era consistente na sua posição de que a Torá requer que as pessoas usem seu intelecto. Ela obriga a fazer isso, especialmente quem tiver em posição de liderança. Isto inclui juízes que devem seguir os ditames da lógica e do bom senso e não devem se limitar mentalmente ao processo de litígio formal. Ou seja, não deve se basear, não, mas a regra é assim, eu até entendo o seu argumento, mas a regra me obriga. Não, não tem regra que te obriga a nada. É o bom senso e a razão e a busca dos fatos
que deve, portanto, valer? Porque nem sempre a regra vai apontar ou dar conta de um novo caso que surgiu agora. É preciso que o cara consiga sair da letra da lei. Então, em resumo, muitas pessoas veem a religião como uma tentativa de ligar os seres humanos com Deus. O que é um absurdo por si só. Porque isso aí pressupõe uma narrativa de que o ser humano é desligado do divino. Algo que, se você considerar, novamente, voltando ao começo da nossa reflexão, se você considerar o divino incorpóreo, se você considerar o divino parte do real, é impossível existir qualquer pessoa desconectada do divino, porque não tem como. Você vai desconectar de que jeito? Indo para onde? Isso não tem como. Não é? Literalmente não tem jeito. Você pode estar inconsciente da sua conexão com o divino, que é o que acontece. Sim, o ser humano egóico, ele é inconsciente da conexão que ele tem com o divino. E aí, estando inconsciente disso, a pessoa age como um animal ensandecido. Nada mais natural. Só que não quer dizer que a pessoa está desconectada do divino. Porque não é possível desconectar nada. Então, para a religião passar essa ideia para a pessoa, ela tem que ter essa narrativa mágica. De que o divino é um corpo mágico com o qual você pode conectar ou desconectar. Né? Então é por isso, por exemplo, que na visão racionalista, e eu digo isso porque geralmente a pessoa diz assim, o judaísmo não acredita em inferno, mas isso não é verdade. É a visão racionalista que não. Porque o misticismo adotou essa crença católica também. Né? Inclusive do purgatório também, tudo isso daí. E dos demônios, enfim. Né? Então, a visão racionalista rejeita isso justamente porque, além de toda a falta de justiça e de pensar o divino como se fosse o Kim Jong-un celestial, né? Você tem também o problema de que todo ser que existe é ligado ao divino. Portanto, a tortura eterna de uma determinada pessoa é a tortura eterna daquela consciência, que é um reflexo do divino. Portanto, uma tortura de si mesmo. Não faz nenhum sentido isso acontecer. Isso é completamente absurdo. Nonsense, né? Então, não tem como, né? Então, muitas pessoas veem religião como uma tentativa de ligar os seres humanos com Deus. Isso é um equívoco. Eles pensam que devem buscar a opinião de Deus para tudo o que fazem. Isso é outra loucura. Porque Deus não tem opinião. O que é uma opinião? É um recorte da realidade, é um pensamento. E Deus não tem pensamento, porque pensamento, para ter pensamento você tem que ter um cérebro. Para ter um cérebro você tem que ter um crânio. Para ter um crânio você tem que ter uma estrutura óssea e um corpo. Né? Você tem que ser um animal. E Deus não pode ser um animal. Né? Quer dizer, para essas pessoas Deus é um animal. O animal humano, o homem. Também Deus não pode ser mulher. E Deus também tem que ser europeu, não pode ser de outras partes do planeta. Para essa turma. Mas é claro que isso é delírio do próprio ego. Né? O divino não é uma pessoa, não tem cérebro, não tem pensamento e, portanto, não tem opinião nenhuma. Então eles acham que tem que buscar a opinião de Deus para tudo que fazem, mas o que eles estão consultando é o ego, é a própria mente e os próprios preconceitos e o próprio delírio. E aí você vê isso muito claramente nas suas ações, nos seus resultados práticos. Não é? Alguns indivíduos chegam ao extremo de suspender seu próprio julgamento e pedir conselhos ao clero, dentro ou fora do judaísmo, sobre todos os assuntos, incluindo sobre quem se devem casar ou qual carreira seguir. Então o Drazen está salientando isso para mostrar que isso é um absurdo. Não é? Ele, como rabino, está dizendo, você não tem que me perguntar com quem você vai casar, isso é você que tem que decidir, ou com que carreira você vai seguir, isso é você que tem que planejar. Não, o máximo que eu poderia fazer, se eu tiver conhecimento da área, é dar umas orientações gerais sobre a boa convivência ou sobre alguma profissão que eu conheça, se por acaso for isso, mas só, né? Não dá para mandar a pessoa. E aí você vai dizer, não, mas tem quem diga? Tem. O poder que é dado hoje aos rabinos em Israel é isso, é decidir com quem você casa, o que você vai fazer, onde é que você trabalha, que roupa você põe, o que você come, o que você pode falar, qual opinião você pode ter, qual opinião você não pode ter, como é que você vai cortar o cabelo, qual o seu gesticular, com quem você vai andar, quem vai ser seu homem, tudo é dominado pelo sistema autoritário. E para que esse domínio todo? É claro, para um objetivo só. Todo esse domínio
das suas decisões é para chegar na sua carteira, que é o que interessa no caso, né? Todo esse domínio de comportamento é só uma garantia de que quando eu for acessar a sua carteira, você não vai reagir mal, você vai ficar até feliz, né? Vai até me agradecer. Então esse é o objetivo do sistema de dominação no fundo, né? Criar um fluxo financeiro, porque o fluxo financeiro no sistema atual, né, de dominação da sociedade determina que quem tiver o poder de acúmulo de finanças vai ter o poder político, vai ter o poder de decisão numa determinada cidade. Então isso dá poder. Quanto mais esses grupos são financiados, mais poderosos eles se tornam. E tirar o poder deles é muito simples, é só parar de financiar. Só isso, não precisa combatê-los, agredi-los, nada disso daí. É só parar de colaborar. É como o sistema de dominação social. Como é que a gente destrói isso? Parando de colaborar com isso. Só isso. Parando de comprar a narrativa, parando de seguir a sugestão, se tornando uma pessoa lúcida. Só isso que é necessário. Não é necessário botar placa, fazer protesto, quebrar nada, queimar nada. Nada disso é necessário. É só parar de colaborar com a mentalidade egóica. Só isso. Assim como em nós mesmos, como nós combatemos o Yetzer Hará. Não é lutando contra, não é demonizando a mente e os danos que ela causa. Não é nada disso. É só observar ela. Porque ao observar a mente, não há identificação com ela. Não havendo identificação com ela, ela é neutralizada instantaneamente. Basta observar, basta olhar para dentro de si, basta focar toda a sua atenção, o máximo que você puder, todos os dias, no momento presente. Se você viver assim, fazer disso seu modo de vida, você está exercendo sua espiritualidade, recobrando sua sanidade, observando em si mesmo. Ignore todas as pessoas, observe em si mesmo. Use as orientações, os estudos, para melhorar sua observação de si mesmo. E mantenha sua atenção nisso, mantenha o foco no momento presente. Faça disso sua prática. E pronto. Porque basta observar o Yetzer Hará e ele se torna anulado. Porque o que ele precisa para realmente exercer uma dominação do comportamento é a inconsciência. Você só age de maneira insana, inconsciente. Ou seja, não estando com a atenção focada nisso. Se você prestar atenção nisso, pronto. Então é a esta prática espiritual, verdadeiramente, não na ficção do fantasma, mas verdadeiramente espiritual, é a isto que alude o que o verso diz, Shiviti Hashem lenegdi tamid. Eu ponho Hashem perante mim sempre. Sempre. Não tem o dia que não é. É sempre. Sempre focando no momento presente, mantém você lúcido. Mantém você perante o Hashem. E é isso que neutraliza. Quer dizer, não tem mágica, não tem mandinga, não tem forças, não tem nada disso. Não precisa de nada disso, nenhum subterfúgio, de nenhum tipo de ritual especial. Todos os mandamentos, todo estudo, todo rito, inclusive, serve para apontar para isso. Para te ajudar a te dar ferramentas para que você foque no momento presente, para que você saia da mente, para que você saia da identificação do Yetzer Hará. Tudo aponta para isso, na verdade. Então, como o Drazen depois diz, o Ramban desprezava essa prática ruim, né, esse delírio de tratar Deus como se Deus fosse o Kim Jong-un celestial, e condenava isso, porque isso desvia o ser humano do seu verdadeiro propósito. Então o Ramban não ia aprovar de jeito nenhum. Não é? Ele rejeitava a concepção de que a Torá estaria ditando que o juiz ignorasse seus estudos, seu conhecimento, sua razão, o bom senso, para seguir cegamente as minúcias da legislação da Torá, tal qual interpretada pelos rabinos. O objetivo não é esse. O objetivo de estudar as obras rabínicas, os textos, não é para você ficar decorando minúcias, é para você tentar entender para onde eles estão apontando. Esse é o foco. É sutil. Ele compreendia, por exemplo, que apesar de a Torá falar sobre a necessidade de duas testemunhas, um juiz poderia ignorar o testemunho dela se estivesse convencido de que estão incorretos. A Torá está apontando para algo sobre não aceitar Lashon Hará. De modo similar, apesar dos rabinos considerarem que uma mulher não seria uma testemunha adequada em muitos casos, como era a cultura da Babilônia e do Antigo Oriente Médio, o Ramban escreveu que se um juiz considera o testemunho dela verdadeiro, ele deve considerar tal testemunho, mesmo que os rabinos tenham dito que não. Por quê? Porque o que determina como eu vou decidir uma coisa é o meu bom senso. Ah, mas os rabinos discordam. Tudo bem, era a época que eles viveram.
Era como eles decidiram. Eu estou decidindo de outra maneira, eu não sou eles. Eu não tenho que repetir o que eles disseram. Eu uso o que eles disseram como norte. Eu não tenho que copiar o que eles disseram. Que é esse o problema hoje com quem estuda a Torá hoje. Ah, você não pode falar isso porque o Ibn Ezra falou assim. Você não pode falar assim porque o Rashban falou assado. Mas eu não tenho nada com isso. O Rashban tinha outra visão, o Ibn Ezra tinha outra visão, e eu tenho essa. Eu não sou menor que eles não são maiores que eu. E se eles estivessem aqui agora, eles também concordariam com isso. Eles não iam dizer, não, você tem que ver que eu sou quase um anjo, você é só um chimpanzé. Não, eles iam dizer, eu não sou nada. Você tem toda a razão, sua opinião vale tanto quanto a minha. Nós estudamos Torá, é assim. Então essas pessoas que tomam esse tipo de decisão equivocada, eles prestam culto para figuras rabínicas, eles prestam culto, ou seja, são ídolos na cabeça deles e eles acham que estão seguindo algum tipo de espiritualidade, quando na verdade eles estão massageando o ego, revestindo o ego de identidades. E é preciso libertar-se das identificações, das crenças e opiniões, para que você consiga enxergar para além, para que você consiga perceber que quando um determinado rabino diz algo, ele está apontando para uma concepção. E é a sua consciência que tem que avaliar isso. Então o Rambam tinha esse tipo de lucidez, e é claro, não é todo mundo que tem. Então, sua compreensão era de que o procedimento judicial deve ser orientado pela busca da verdade por meio da razão humana. As regras judiciais da Torá devem ser tomadas como orientações gerais. E assim, nós podemos acrescentar toda a literatura rabínica. São orientações gerais. São os apontamentos dos sábios. Não específicas, para determinar como a verdade deve ser alcançada. O Rambam advogava pelo uso da razão acima de tudo. O Drazen esperou 18 capítulos para falar o nome do livro. Não é que nem aquele filme, que no meio do filme fala o nome do filme, né? Então ele falou, a razão acima de... O livro chama A Razão Acima de Tudo por isso. Esse é o ponto. Ele deixou para o simbólico capítulo 18, né? Então o Rambam advogava pelo uso da razão acima de tudo, em todas as situações, colocando a verdade das capacidades individuais de raciocínio na realização dos ritos judaicos e na vida em geral. Nos próximos capítulos será visto que esta concepção também afeta a concepção da reza, mas isso fica para os próximos capítulos. Aqui nós concluímos o nosso objetivo dessa reflexão, trazendo à tona um pouco de como o Rambam é diferente, né, na sua visão de muitos dos assuntos, e de assuntos absolutamente pertinentes do ponto de vista social, e que podem aí nos servir de mais uma luz, mais um norte, para o entendimento da espiritualidade que seja maduro, que seja mesmo antropocêntrico. Né? Religião só faz sentido se ela tiver préstimo, se ela tiver impacto positivo para o ser humano. Religião não serve para agradar nenhum tipo de entidade mágica. Religião serve para moldar seres humanos, para desenvolver seu intelecto, para tornar melhores. Se ela não estiver atendendo esse objetivo, ela não serve para nada. Não tem por que existir. Então, a visão racionalista leva isso muito a sério e esse capítulo foi mais uma evidência disso. Então, por aqui nós concluímos. Muito obrigado pela atenção, pela presença dos que compareceram. E na próxima aula nós trataremos do próximo, que também vai ter alguns temas bastante interessantes. Dúvidas, sugestões de temas ou perguntas desse assunto ou outros assuntos, usem, por favor, os nossos canais de comunicação. Agradeço mais uma vez e até a próxima Bezrat Hashem.